Fala galera, boa tarde a todos, a você que nos acompanha aqui no canal Esporte na Band. Deixe seu like aqui nesta live do YouTube, porque está no ar o Band Placar com oferecimento BandBet, claro, trazendo muita informação sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro e também as melhores oportunidades do mercado para você que gosta de fazer a sua fezinha na BandBet. Como eu disse, a Série A é o nosso assunto por aqui. A gente começa com um jogo que opõe duas equipes em classificações diferentes no Campeonato Brasileiro. Uma delas, o Flamengo, briga pelo título brasileiro, tem 61 pontos e vem de uma batalha no meio de semana contra o Racing na semifinal da Libertadores da América. Do outro lado, o Sport, que vive um caos. O time é o lanterna do Campeonato Brasileiro e, para piorar a situação, está sem técnico. Daniel Paulista acabou saindo no meio de semana, cometeu até um sincericídio ao dizer que o Leão deveria começar a priorizar a temporada do ano que vem, que ele já tinha jogado a toalha em relação ao Campeonato Brasileiro deste ano. A diretoria não gostou e, em comum acordo, o Daniel Paulista, que fazia um bom trabalho até, acabou saindo. Para o lugar dele não há ninguém, então o time será interinamente dirigido por César, um homem da casa. Em contraponto, o Flamengo, como eu disse, terá a sua escalação muito condicionada ao estado físico dos jogadores. Afinal de contas, um empate por 0-0 em Avejaneda foi muito exigente, até porque o Flamengo teve um jogador a menos a partir dos 10 minutos do segundo tempo. Plata foi expulso. A gente pode discutir até se foi justa ou injustamente mandado embora da partida. Para mim, injustamente, houve um excesso de rigor do árbitro chileno Piero Mazza, né? Mas o fato é que o Flamengo vem de uma jornada extenuante em que Rossi se consagrou como o melhor jogador em campo, fazendo 2 milagres. O goleiro do Flamengo, que deve ser mantido na posição de titular para esse jogo que será disputado no Maracanã. Por outro lado, a gente vê o Flamengo com o retorno de alguns jogadores que não disputaram a última partida pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana passado, no sábado à noite também. Carrascal e Pulgar, por exemplo, e foi um papelão do Flamengo, convenhamos, no Castelão ao perder para o Fortaleza, que briga contra o rebaixamento. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Lion, hein? Por 1-0 com um gol de Breno Lopes. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado esquerdo e você vai acessar a capa do site da BandBet. É o seguinte, galera, aqui a odd, evidentemente, é muito favorável ao Flamengo, está pagando 1,18, então eu sugiro a você que crie a sua aposta. Faça um Bet Builder. E como é que você faz isso? Você clique aqui no jogo e vai abrir a página do confronto, com estatística em relação aos últimos jogos dessas equipes, né? O Flamengo vem de um empate e uma derrota. Em contraponto, o Sport não venceu nenhum jogo dos últimos 5 duelos. Você vai aqui no botão criar aposta e a gente pode construir aqui uma aposta. Afinal de contas, são infinitas as possibilidades na BandBet. O Flamengo venceu no jogo, evidentemente, e acho que ambas as equipes não marcam, tá? E a gente pode ir no placar exato aqui, acho que vai ser um 4-0 para o Flamengo, afinal de contas, a torcida estará muito mobilizada para essa partida. O Flamengo briga cabeça a cabeça com o Palmeiras, que será o adversário na final da Libertadores no próximo dia 29, em Lima. Então, tá vendo? É muito fácil você fazer o seu Bet Builder, criar a sua aposta em um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente segue falando sobre a competição mais nobre do futebol nacional, com destaque agora para um duelo que interessa todo mundo na parte de baixo da tabela. O Santos vai receber o Fortaleza e o Santos precisa da vitória, precisa ter senso de urgência. Fez um bom jogo até no Engenhão, no sábado passado contra o Botafogo, um empate por 2-2, mesmo jogando fora de casa. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que vai reencontrar a ex-equipe dele, tem dúvidas. Eu não sei se o Vojvoda as tem, mas nós temos em relação ao sistema tático que será adotado. Veja, contra o Alvinegro da Estrela Solitária, o Botafogo jogou com 2 zagueiros e o Santos, clube sobre o qual a gente fala neste momento, entrou em campo com 3 defensores. Eram eles Adonis Frias, Alexis Duarte, 2 estrangeiros, e o Luan Pérez, pelo lado esquerdo.
O lateral, na verdade, um ala nessa partida, foi bem demais para mim o melhor jogador do Santos no cotejo, que foi o Souza. Só que o Souza está suspenso, então Escobar deve retomar a condição de titular com o Igor Vinícius jogando pelo lado direito e Gabriel Brazão, claro, sendo o goleiro. Aí vem as dúvidas. Quem formará a dupla de volantes? Zé Rafael está de volta. Será ele ou o Ilharão ao lado de João Schmidt? O Ilharão, aquele mesmo ex-jogador do Flamengo. Mais à frente, eu aposto em Roleiser, de repente Barreal ou Vitor Hugo, ex-jogador do Flamengo também, Guilherme, definitivamente, como centroavante, Lautaro Dias. Pelos lados do Fortaleza, este sim na zona do rebaixamento, o Santos está perto dela, haverá mudanças do técnico Martim Palermo, que foi um baita de um atacante do Boca Juniors, que você vê na imagem. Ele deve promover a volta de Lucero ao comando do ataque e também tem o retorno do Kusevich na zaga. Aí fica a dúvida sobre quem sairá. Brits foi muito bem no jogo contra o Flamengo, assim como Gaston Ávila. Então, de repente, o Kusevich vai amagar um banco de reservas. O Fortaleza, que tem uma saída pelo lado esquerdo muito forte com o Bruno Pacheco. O Pochettino jogou muito bem, deve ser o homem responsável por armar as jogadas no meio de campo. Para os atacantes, podem ser Iago Pikachu ou o Herrera, ex-jogador do Argentino Júnior, Lucero, como eu disse, no comando do ataque, e Breno Lopes, o autor do gol da vitória sobre o Flamengo por 1-0 no Castelão, atuando pelo lado esquerdo. Mais uma vez, eu convido você a apontar a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado esquerdo e acessar a capa do site da BandBet. Aqui a gente já abre a página do Campeonato Brasileiro e tem tudo já sobre Santos e Fortaleza, com o Santos numa odd simples muito boa para ganhar esse jogo. É vencer ou vencer para o alvinegro praiano, que está pagando 1,73, o Fortaleza pagando 4,75 e o empate 3,65 para cada real apostado. Eu recomendo aqui uma aposta no Santos, que melhorou muito desde que Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino, que conduziu o Lion na melhor fase da história do clube cearense, desde que ele entrou no Santos, desde que ele assumiu o Santos, a equipe melhorou bastante. Falamos muito sobre a Série A, então aponte sua câmera para esse QR Code que agora aparece aqui ao meu lado direito e acesse a capa do site da BandBet. Trouxemos informação e as melhores oportunidades do mercado para a rodada deste final de semana. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, é o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!